Dia 26 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Ele vive e reina, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Esse versículo que nós lemos mostra que Deus manifestou a grandeza do seu poder sobre nós. E a grandeza do poder de Deus é incomparável. O poder dele é muito grande. Todos nós que cremos em Deus recebemos a manifestação dessa grandeza do poder de Deus sobre nós. Como nós recebemos a grandeza do poder de Deus sobre nós? Como? Pela atuação da força do Senhor. E como que a força do Senhor atua, se manifesta? Por meio de Cristo. Quando Cristo foi enviado por Deus para essa terra, pregou o reino de Deus nessa terra e morreu, ele tomou o nosso lugar e nos perdoou dos pecados. E quando Deus ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou à direita dele, nas regiões celestiais, para reinar eternamente, Deus deu para mim e para você um grande poder. Pela oração que nós fazemos para Jesus, em nome de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Pela oração que nós fazemos para Jesus, como Jesus agora ressuscitou e está à direita de Deus, ele pode ouvir-nos e interceder por nós diante de Deus. Então Deus manifestou o grande poder dele e o incomparável poder dele, porque só ele tem todo o poder, ressuscitando a Cristo. Quando Deus manda Cristo nessa terra e Cristo morre por nós e nos dá o perdão dos pecados e a chance de podermos falar diretamente com Jesus, e quando Jesus está ressuscitado à direita de Deus, ouvindo a nossa oração e podendo falar diretamente com o Pai, é assim que ele manifesta o seu poder. Então a mensagem de hoje fala que ele vive e reina. Nos fala que Jesus ressuscitou dos mortos. Então ele está vivo. Ele vive e ele não só está vivo, mas ele está agora à direita de Deus, reinando juntamente com o Pai. Então, lendo mais uma vez o versículo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, essa força, essa grandeza do seu poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. Quando os seguidores de Jesus recordaram o dia em que ele subiu ao céu, eles começaram a ver
como isso marcou um ponto de virada no entendimento deles sobre Jesus ser o Filho de Deus. Foi naquele dia que tudo se tornou diferente. Até aquele momento, eles haviam trabalhado ao lado de Jesus, reconhecendo-o como um grande professor, o Mestre, e alguém poderoso e tão alinhado com o coração de Deus a ponto de fazer milagres. E muitos desses milagres levavam as pessoas a reconhecer a divindade de Jesus. Mas depois de sua ascensão, ou seja, depois que ele subiu aos céus, aqueles homens começaram a perceber que ele é o Senhor de todos. Muitas das nossas rotinas diárias parecem normais, sem relevância e repetitivas. Conversamos com os vizinhos, vamos para o trabalho, pagamos as contas, lavamos as roupas e assim por diante. Passamos os dias vivendo do modo mais confortável possível. No entanto, o Espírito de Deus quer que vejamos que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou à direita de Deus não ficou preso no passado, mas opera em nós hoje. O Espírito está conosco o tempo todo. A mesma autoridade que o Cristo que subiu ao céu tem como Senhor de tudo e de todos se estende às nossas ações e interações rotineiras. Se você tiver dificuldade em acreditar nisso, pare por um momento e relembre a história do Senhor, que ascendeu ao céu. Lembre-se de quem você adora e serve, para que você o conheça melhor. Tenha esperança nele e tenha vida abundante e plena. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. O poder da intimidade com Deus o leva a viver a realidade do céu aqui na terra. Lendo a frase mais uma vez: o poder da intimidade com Deus o leva a viver a realidade do céu aqui na terra. Hoje é o dia 116 de 365, a leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 46, e a palavra-chave de hoje é autoridade. Jesus ressuscitou dos mortos. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele foi colocado à direita de Deus para a eternidade. Podemos orar para Jesus, que agora está ao lado de Deus, e ele tem todo o poder e toda a autoridade para ouvir as nossas orações e respondê-las. Ele, como diz a mensagem de hoje, vive e reina no meio das nossas rotinas, no meio do nosso dia a dia. Ele está sempre vivo, presente, vendo tudo o que estamos passando e sabendo, conhecendo todos os detalhes da vida daqueles que confiam nele. Ele sabe o que você está passando, ele sabe quais as respostas que você está procurando, ele sabe dar a resposta certa no tempo certo, porque ele vive e ele reina para sempre. Por meio de Jesus, Deus manifesta sua incomparável grandeza do seu poder. E ele está hoje manifestando esse poder sobre a sua vida. O poder de Deus está sobre você para responder aquilo que você precisa. Creia que em Jesus Deus manifesta o seu poder. No Cristo que ressuscitou e que agora está à direita de Deus, ele pode responder. Então ele vive e reina eternamente.
E esse Deus quer estender o seu poder sobre você que ainda não entregou a sua vida para Ele. Aqui na tela está a oração de confissão para você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como nós lemos na mensagem de hoje, Jesus vive, Jesus reina à direita de Deus. E é por meio de Jesus ressuscitado que Deus manifesta a sua incomparável grandeza e força do seu poder sobre os que creem nele. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, você pode fazer essa oração agora, aceitá-lo como Senhor da sua vida e como Salvador que perdoa os seus pecados. Fazendo assim, Jesus estará como o Senhor da sua vida e você receberá o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você. Você terá o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam a Jesus e que no julgamento final vão herdar diretamente o reino dos céus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final. E aqueles que forem os filhos de Deus com o nome no livro da vida herdarão diretamente o reino dos céus, da mesma forma como um filho entra livremente na casa do seu pai. Os filhos de Deus herdarão o seu reino quando chegar o tempo do juízo final. Então, se você ainda não fez essa entrega, entregue-se a Ele agora. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus. E faça agora essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação e que devemos orar apenas para o nome de Jesus. É Ele e é por meio de Jesus, por meio dele, que o poder de Deus e a incomparável grandeza dele se revela para nós. É por meio, por intermédio de Jesus, que recebemos a graça e a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Então, procure uma igreja que prega sobre Jesus, participe dos estudos bíblicos, participe das reuniões de oração, porque a oração é importante. Ela é uma conversa com Deus. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais intimidade você tem com essa pessoa. Quanto mais você conversa com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Quanto mais você fala com Deus, mais sensível você fica para ouvir a sua voz e saber o que Ele quer de você e quais as respostas que Ele tem para você. Então, converse mais com Deus e Ele responderá às suas dúvidas, atenderá às suas orações e ajudará você em tudo o que você precisar. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos porque o Senhor veio, pregou o reino, morreu em nosso lugar e nos perdoou os pecados. E o Senhor ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, e por meio do Senhor nós recebemos a incomparável grandeza do seu poder, do poder de Deus sobre a nossa vida, manifestando para nos dar a vida eterna e nos salvando de todo mal. Agora cura os que estão enfermos, agora liberta os que estão presos em cadeias, agora derrama provisão para os que precisam de resposta na vida financeira,
Agora dá sabedoria àqueles que estão estudando, fazendo provas e que precisam de uma nota para que possam completar os seus estudos, que recebam entendimento, para que possam crescer nos conhecimentos, e que o Senhor agora venha trazer a libertação e a salvação daqueles que oram e buscam pela libertação e salvação de familiares e de amigos. Peço que o Senhor venha derramar a sua bênção de prosperidade, que significa crescimento, que significa a bênção da multiplicação e do cuidado do Senhor, e que o Senhor venha dar a graça e a presença do Teu Espírito Santo em porção dobrada, para que esse Teu filho, para que essa Tua filha vença sobre todas as barreiras, impedimentos, obstáculos e barreiras, pelo nome de Jesus. Peço que o Senhor derrame também o capacete da salvação, que o Senhor derrame o escudo da fé, que o Senhor venha colocar nas mãos do teu povo a espada, que é a palavra de Deus, que recebam o conhecimento da tua palavra e que possam estar prontos para caminhar anunciando o teu reino hoje e sempre. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar dos nossos pecados. Dê glória ao Filho, porque Ele aceitou morrer em nosso lugar, ressuscitou, está à direita de Deus, ouvindo as nossas orações e dando respostas. Dê glória ao Espírito Santo, porque caminha conosco, nos orientando e nos guiando. Por isso, dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo sempre. Amém e amém. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 46. Para você que ainda não leu a Bíblia, o livro de Gênesis é o livro do começo, é o livro do princípio, é o livro do início de todas as coisas. Por isso o nome desse livro é Gênesis, que significa o começo de tudo. É um livro que fala a respeito da criação do mundo e depois conta a história dos primeiros homens e da formação do povo de Israel. Por que que fala sobre a formação do povo de Israel? Porque o povo de Israel é o povo que nasceu de um pacto, de uma aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão, que era casado com uma mulher estéril chamada Sara, e que Deus disse para ele que estabeleceria com ele uma aliança, que ele faria com que a esposa dele tivesse um filho. Esse filho nasceu e se chamou Isaque, que significa sorriso. E Isaque significa sorriso porque Deus deu sorriso para um casal de idosos. Abraão e Sara eram idosos quando Isaque nasceu, e para um casal que a mulher, Sara, era estéril. Deus fez o impossível na vida desse casal. Estabeleceu um pacto com Abraão e disse: da tua descendência todas as nações serão benditas. Foi da descendência de Abraão que, muitos anos depois, nasceu o rei Davi e, muitos anos depois, nasceu Jesus. Então, o livro de Gênesis revela toda a história dessa família de Abraão. Como que Abraão peregrinou em vários lugares, Deus esteve com ele, Deus fez o milagre de dar um filho para ele na sua velhice, que se chamava Sorriso, se chamou Isaque, que significa sorriso. Deus os fez sorrir. Desse filho Isaque
nasceram Esaú e Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos. Desses 12 filhos se formaram 12 tribos. Das 12 tribos se formou o povo de Israel. Agora, Jacó, antes de ter o seu nome mudado para Israel, porque o nome Israel é o novo nome que Deus deu para Jacó. Então, repetindo aqui a história de Abraão. Abraão teve Isaque, que significa sorriso. Isaque teve Esaú e Jacó. Focando em Jacó. Um dia, Jacó teve um encontro com Deus. Deus disse para ele: o seu nome será mudado para Israel, porque Jacó significa enganador, significa aquele que quer algo a mais, porque no nascimento de Esaú e Jacó eles eram gêmeos, e Jacó nasceu apegado ao tornozelo de Esaú, mostrando que ele queria sair primeiro para ter o direito de ser o primogênito. O primogênito recebia a maior parte da herança dos pais. Então, quando eles fizeram o parto de Esaú e Jacó e viram que Jacó nasceu apegado no tornozelo de Esaú, querendo sair primeiro, eles deram esse nome. Nome de aquele que busca suplantar o outro. Aquele que busca tirar o que é do outro para conseguir vencer e romper. Ele recebeu esse nome dos pais dele, mas quando ele já estava crescido, um dia Deus lutou com Jacó. A Bíblia fala nos capítulos anteriores que teve um dia que Jacó lutou com Deus, até o amanhecer. Deus enviou um anjo e Jacó lutou com aquele anjo e disse: só vou deixar você ir embora se você me abençoar. E aquele anjo disse: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Ou seja, o anjo perguntou para ele: como é o teu nome? O meu nome é aquele que quer romper a todo custo, a toda força. Nem que custe passar por cima do outro. E aí o anjo disse: o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome agora vai ser Israel, porque você lutou com Deus e venceu. E a palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Então Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. O que essa história de Jacó tem a ver com uma aplicação prática? Deus pode mudar o nome do seu problema, o nome daquilo que você está passando em algo novo. Deus pode fazer isso. Ele mudou a história de Jacó para Israel. Israel teve os seus 12 filhos e os 12 filhos formaram a nação de Israel. E anos mais tarde, dessa nação, veio Jesus, que morreu por todos, ressuscitou e hoje, por meio dele, todas as nações são abençoadas. Todas as nações que recebem Jesus podem chegar até Deus. Então essa é a história de Gênesis, a história que conta o início das coisas, o início de tudo. Especificamente a vida de Abraão trouxe Isaque, de Isaque vieram Esaú e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Formaram-se 12 tribos que formaram a nação de Israel e dessa descendência veio Jesus, que trouxe salvação para todas as gentes, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E aqui no capítulo 46, nós vamos ler o momento em que Jacó foi para o Egito,
A história de Gênesis capítulo 46 conta que ocorreu uma grande fome na terra, na época de Jacó e dos seus filhos. Mas Deus enviou um dos filhos para o Egito antecipadamente, que foi José. José preparou alimento na terra do Egito, e aqui nesse capítulo que vamos ler hoje, Jacó já estava velho e ele se muda para o Egito, que era o lugar onde havia mantimento. E eles ficaram no Egito durante todo o tempo em que havia provisão para que todos os seus descendentes pudessem prosperar e crescer. Então vamos ler aqui Gênesis 46. Esse capítulo aqui é importante porque foi dessa provisão que José ofereceu para Jacó e para os seus irmãos que foi possível que ele e os seus irmãos, os 12 filhos de Jacó, permanecessem vivos. Foi possível que eles crescessem. Foi possível que eles formassem a nação de Israel. E foi possível que, anos mais tarde, Jesus pudesse nascer desses descendentes para confirmar Cristo na terra e a salvação de toda a humanidade. Por isso essa história de Gênesis 46, ela parece que é só uma história de Jacó indo para o Egito para reencontrar o seu filho José e reunir os seus filhos num tempo de fome. Mas não é apenas isso. É um momento do cuidado de Deus com a família de Jacó, vendo que no futuro dessa família de Jacó e dos seus 12 filhos, nasceria Jesus, que traria salvação para todos. Então vamos ler aqui Gênesis 46. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, que era o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão e os seus filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos, Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos, Selá, Pérez e Zera. Os outros 2 filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Issacar e os seus filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulon e os seus filhos, Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos, Zifião, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Azer e os seus filhos, Imná, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Será. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa,
a escrava que Labão deu à sua filha Léia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Uzim. Naftali e os seus filhos Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo, foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que têm. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Então nós vemos aqui a história de Jacó e todos os seus filhos, com todas as mulheres que ele tinha 4 mulheres, Léia e Raquel, que eram 2 irmãs, e Bila e Zilpa, que eram as servas que o pai delas, o pai da Léia e da Raquel, que era o Labão, deu para cada uma delas uma serva para que acompanhasse sua filha. Léia tinha Zilpa como serva e Raquel tinha Bila como serva. Então Jacó teve filhos com essas 4 mulheres. O total dos filhos eram 12 filhos. Esses 12 filhos formaram o povo de Israel. O povo de Israel porque, na verdade, eram os descendentes de Jacó. Relembrando, Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, quando ele lutou uma noite com um anjo e Deus fez com que esse anjo lutasse com ele, para mudar o nome dele de Jacó para Israel e formar a nação de onde viria Jesus. Anos mais tarde, em quem todos recebemos a salvação e a manifestação do poder de Deus. Como nós dissemos, da mesma forma como Deus mudou o destino de Jacó, se ele ficasse na região que ele estava, nessa época, toda a família dele morreria de fome, porque uma fome tinha se instalado na terra. Mas Deus preparou que José, que era um dos filhos, fosse na frente e preparasse alimento na terra do Egito. E aqui no capítulo 46, como nós lemos, José trouxe toda a família para o Egito e lá no Egito eles tiveram alimento, eles se multiplicaram e se formaram como nação, e isso permitiu que o plano de Deus da vinda de Jesus acontecesse gerações depois.
Deus pode mudar o seu nome, o nome da sua situação, de Jacó para Israel. Ele pode mudar a situação ruim para uma situação de favor, para uma situação de vitória, para uma situação de bênção, direção e resposta. Deus pode trazer a provisão no meio das tribulações, da dificuldade, pode trazer a cura para a doença, Ele pode trazer o cuidado que você precisa para assegurar que as promessas que Ele fez vão se cumprir na sua vida. Por isso, creia em Jesus. Como nós lemos na mensagem de hoje, Ele vive e reina. E por meio dele, ressuscitado, por meio de Cristo ressuscitado, Deus manifesta a sua incomparável grandeza e a força do seu poder. E ele vai manifestar a grandeza dele e o poder dele sobre você que confia nele. Por isso, glorifique a Deus. Dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, sempre e sempre. Amém e amém.